Banco Central da Inglaterra, eles começaram então a implantar bancos centrais em todos os países. Se você entrar na internet, você coloca lá lista de bancos centrais. Então aparecem todos os países com o seu banco central e o ano em que foi fundado. Você descobre o ano em que cada país criou o seu banco central. Vocês vão perceber que os bancos centrais foram implantados no mundo através de guerras, morte do presidente, ou quando o presidente traiu o seu próprio país, quando aconteceu em 1913 com Woodrow Wilson, que traiu os Estados Unidos. Até 1913, quem imprimia o dinheiro dos Estados Unidos era o próprio governo americano. Assim como no Brasil, até 1964, quem imprimia o dinheiro no Brasil era a Casa da Moeda, era do governo. Mas de 1913 para frente, nos Estados Unidos, o Federal Reserve Bank passou a imprimir o dinheiro do país e a emprestar a juros para o governo. Só que o Federal Reserve Bank é um banco privado, independente. Todos os bancos centrais do mundo são bancos independentes. O Banco Central do Brasil não é do Brasil. O Banco Central da Inglaterra não é da Inglaterra. O Banco Central do Japão não é do Japão. São bancos privados, bancos independentes, que imprimem o dinheiro do país e emprestam para o governo a juros. O governo americano deve para o Federal Reserve Bank 13 trilhões de dólares. 13 trilhões de dólares. É uma dívida impagável. O Brasil só deve 1 trilhão de dólares. Por isso, eles estão endividando o Brasil, para que o Brasil tenha que dever mais. Porque quanto mais o governo deve, mais obediente o governo é às direções do Banco Central. Tá certo? Por isso, agora, eles estão endividando o Brasil, como já endividaram os Estados Unidos. Queridos, os bancos centrais foram sendo estabelecidos no mundo através da família Rothschild. Só 5 países não têm banco central. O Irã não tem, mas vai ter. Através de guerra, através da morte do presidente, da deposição ou do impeachment, alguma coisa eles fazem, mas eles implantam o Banco Central. O que onde mais? Coreia do Norte, não tem, mas vai ter. Líbia ainda não tem, mas vai ter daqui uns dias. Conte nos dedos os dias que faltam para a implantação do Banco Central na Líbia. Sudão também não tem e Cuba também não tem, mas Fidel Castro já está morrendo, não é? E aí vai ter. O irmão dele, Raul, já disse que ele vai abrir a economia de Cuba para o capital estrangeiro. Pronto. Ele está dizendo o quê? Que vai ter Banco Central. Ele vai abrir a economia do país para que o Federal Reserve Bank invista dinheiro lá. Queridos, em 1949 foi implantado o Banco Central do Japão, depois da guerra de 1945, da bomba de Nagasaki e Hiroshima. No Brasil, o Banco Central foi estabelecido em 1964. Se você entrar na internet, descubra o que aconteceu no Brasil em 1964. A Revolução. Por que o Banco Central é implantado com revolução e com guerra? Porque é alguém tomando posse do país. Alguém sendo dono do país, alguém de fora, uma empresa privada, um banco privado independente, se tornando dono do país. Imprimindo o próprio dinheiro do país. O que Jânio Quadros fez em 1963? Quando ele renunciou, ele disse o que eu renuncio, por quê? Por que Jânio Quadros renunciou ao governo, ser presidente dos Estados do Brasil? Por quê? Vocês se lembram? Quem tem mais idade, qual é a razão que ele deu? Forças ocultas. Essa foi a expressão que ele usou. Por forças ocultas. Que forças ocultas eram estas? Em 1964, fundaram o Banco Central. O que eu estou falando para você, meu querido irmão, são fatos, não são coisas inventadas. São provas para mostrar como a nova ordem mundial está sendo implantada através de um governo mundial, através de uma economia mundial. Agora, através também de uma religião mundial, o ecumenismo religioso, evangélicos e católicos juntos. Esse foi um documento assinado em 1994.
1994 assinaram esse documento colocando católicos e evangélicos juntos para o domínio, para a evangelização do mundo. Agora, em 2006, Christian Church Together. Igrejas cristãs juntas, unidas. 2006, assinaram lá na cidade de Atlanta. Houve um concílio, houve um retiro espiritual lá na cidade de Atlanta, na Geórgia, nos Estados Unidos, num retiro jesuíta. As coisas são feitas descaradamente assim. Eles não estão escondendo nada. Onde é que foi assinado este documento? Num retiro jesuíta de Atlanta. E nesse retiro eles assinaram que todas estas igrejas, são dezenas de igrejas que são chamadas Christian Church Together, com um total de 100 milhões de membros, passam a fazer parte, formar uma só igreja. As igrejas continuam tendo seus prédios individualmente, as igrejas continuam com seus nomes individualmente, mas na realidade elas fazem parte de uma só igreja. Elas estão unidas na santificação do domingo e estão unidas na imortalidade da alma. Unidas em 2 pontos de doutrinas comuns: santificação do domingo e imortalidade da alma. O ecumenismo religioso leva o mundo todo aos pés do Vaticano. Esta é a mais linda e famosa igreja evangélica dos Estados Unidos, lá na Califórnia, igreja da Cristal, Catedral de Cristal. Aliás, já está em falência, né? Porque devem tanto, né? Está em falência. Mas, queridos, o fundador e construtor desta igreja é o pastor Robert Schuller. Robert Schuller é um dos mais famosos pastores dos Estados Unidos, como ele é mentor de Billy Graham. Billy Graham disse: ele é o meu mentor, meu, não é, espiritual. 33º grau da maçonaria, Robert Schuller. Billy Graham também é maçom. Como é que os líderes, os mais famosos líderes evangélicos dos Estados Unidos, como é que eles podem ser líderes evangélicos e maçons? Como? Como é que eles podem adorar 2 deuses? Como é que Billy Graham se tornou o maior evangelista do mundo adorando Lúcifer, adorando Satanás? A única igreja evangélica que aceita a maçonaria é a Igreja Batista do Sul. Tem a Igreja Batista do Norte e a Igreja Batista do Sul, que é a maior, a do Sul. E Billy Graham faz parte da do Sul, ali em Carolina do Norte, Carolina do Sul. A sede mundial é na Virgínia. Queridos, eles aceitam a maçonaria. Mas, queridos, esse líder, pastor Robert Schuller, quando estava construindo essa catedral de cristal, ele foi fazer uma visita ao Vaticano. Vejam o que este líder evangélico falou. É tempo dos protestantes virem ao pastor, o Papa, e dizerem: o que devemos fazer para voltar para o lar? Os principais líderes evangélicos dos Estados Unidos estão levando suas igrejas para o Vaticano. A igreja mãe manda, as igrejas filhas obedecem. Ela manda guardar o domingo, todas as filhas obedecem. Mas quando Deus manda guardar o sábado, o seu povo obedece. A igreja remanescente obedece. Existe um povo na terra que não se submete aos mandamentos dos homens. Existe um povo na terra que não se curva diante do líder papal, mas se curva unicamente diante de Deus, Criador dos céus e da terra. Poucos sabem, diz no livro Grande Conflito, página 581, poucos sabem os protestantes dos que estão fazendo ao se proporem aceitar o auxílio de Roma na obra de exaltação do domingo. Roma está visando restabelecer o seu poder para recuperar a supremacia perdida. O que Deus fala no livro Grande Conflito? Roma está tentando recuperar o quê? A supremacia perdida. Quando é que eles perderam essa supremacia? Quando? Hein? Quando é que Roma perdeu a supremacia de 1260 anos sobre o mundo? 1798.
Perderam a supremacia. Eles